Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Bom, a gente está aí na nossa aula, né? No nosso quarto bimestre, já começamos. O assunto que a gente está vendo é sobre círculo, né? E circunferência. E hoje a gente vai estar dando uma olhada em posições relativas entre duas circunferências e entre uma reta e uma circunferência. Bora lá. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando sobre posições relativas entre duas circunferências, ok? E aí é muito importante a gente ter na nossa cabeça que essas circunferências, elas podem ter pontos em comum ou não, beleza? E aí, para cada um dessas posições, a gente vai ter um nome específico, ok? Quando eu tenho duas circunferências, né, que se encontram em dois pontos distintos, né, elas se cruzam e aí o ponto de interseção delas são dois pontos distintos, a gente chama elas de circunferências secantes, ok? Se a gente tem circunferências que só se encostam em um ponto em comum, né, elas só têm um ponto em comum, a gente chama elas de circunferências tangentes, beleza? E aí a gente tem outros tipos de circunferência. Esses são as circunferências que têm pontos em comum, ok? As que não têm pontos em comum, a gente divide em internas e externas. Elas são internas quando uma está dentro da outra, né? O próprio nome já fala. E elas não possuem ponto em comum. E são externas quando elas estão uma afastadas da outra, né? E não possuem ponto em comum. Não só entre duas circunferências, mas entre uma circunferência e uma reta a gente também tem posições, tá? Então, do mesmo modo, elas podem ou não ter pontos em comum, tá? Quando eu tenho uma reta que toca a circunferência em um único ponto, né, a gente diz que a posição é de tangência, elas têm um ponto de tangência, tá? Eu também posso ter uma reta secante à circunferência. O que isso quer dizer? É quando uma reta ela corta a circunferência em dois pontos, ok? E uma reta externa à circunferência é aquela que está do lado de fora, né? Ela não tem ponto em comum com a circunferência. Bom, pessoal, então, junto com a aula, vocês sabem que vai sempre a lista de exercícios. Procurem fazer a lista, ok? E na próxima aula online a gente tá tirando as dúvidas, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.